Olá, queridos alunos do 9º ano, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 1, objeto de conhecimento, a Proclamação da República e seus primeiros desdobramentos, com detalhamento, os movimentos republicanos, tensões e disputas, a Proclamação da República. Vamos à nossa aula? Então, queridos, esta aula começa com o movimento republicano. Mas o que é esse movimento? O que é a república? A república é o governo justamente representativo, em que nós vamos eleger, vamos colocar pessoas para nos representar. E esse movimento republicano, ele tem todo um contexto. Esse cenário aqui em que estou inserida, vocês podem ver aqui a presença de militares, para mostrar justamente essa questão, vamos dizer assim, mais formal, uma questão assim mais militarizada, que foi justamente o golpe que deu início à República no Brasil. Aqui nós temos uma representação em que mostra aí os militares fazendo essa cena, fazendo uma aclamação para que esse movimento republicano ele realmente pudesse ser concretizado, Uma representação de Benito Calixto que justamente representa este movimento, a introdução da República no Brasil em 1889. Mas vamos conhecer o contexto histórico deste movimento republicano. Em qual período, em qual cenário ele estava inserido e o que fez para que houvesse a proclamação da República pelos militares no dia 15 de novembro de 1889. Vamos lá ao nosso contexto histórico. A crise do Segundo Reinado. Vamos observar que o grande contexto histórico para esse processo republicano vai ser justamente esta crise do Segundo Reinado, em que é marcada por conflitos políticos, insatisfação popular e estagnação econômica, intensificadas pela Guerra do Paraguai. Professora, Guerra do Paraguai e Brasil, o que tem a ver? Bem, queridos, a Guerra do Paraguai foi uma guerra muito significativa em todo o continente americano. E o Brasil participou desta guerra. Então, com a participação do Brasil nesta guerra, o exército ele acabou se tornando ali um grande referencial. E ele gostaria de ser justamente enaltecido, queriam ser justamente ali reconhecidos. Isso não aconteceu durante o reinado de Dom Pedro II. E este ambiente vai ser propício para o crescimento do movimento republicano. Observem aqui que eu tenho uma charge, em que mostra ali Dom Pedro II sendo derrubado, do trono, que mostra justamente ali esse processo ali de crise em que o seu reinado vai estar inserido. Continuando, vamos observar aí o Manifesto Republicano, que vai criticar a centralização do poder na monarquia e exigir um modelo federalista que desse autonomia às províncias no Brasil. Atribuiu à monarquia a responsabilidade dos problemas do país e indicou a república como a solução. Então, nesse contexto aqui, Manifesto Republicano, o que ele vai exigir? O modelo federalista, em que as províncias vão ter ali uma unidade federativa com autonomia. Mas, professor, o que seriam essas províncias? É o que nós conhecemos hoje como estado. Então, cada estado tem uma representação política. Dentro da esfera estadual, eu tenho ali o governador, na esfera municipal, eu tenho o prefeito. E nesse sistema federalista, vai ter justamente essa autonomia política para esses estados, que era justamente uma reivindicação do sistema federalista, certo? Observaremos agora a questão militar. Descontentamento dentro do Exército em relação ao tratamento e à remuneração inadequada dos oficiais. Lembra que há pouco eu falei em relação à Guerra do Paraguai. Então, quando acaba a guerra, os militares do Exército queriam ter uma visibilidade melhor, queria ter também uma questão de status social.
coisa que não aconteceu no governo de Dom Pedro II, né, durante ali a monarquia de Dom Pedro II. Então, essa questão militar ela vai ser de fundamental importância para que as ideias republicanas elas acabem ali sendo enaltecidas. Além da questão militar, nós temos também a influência de ideias iluministas. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que foram utilizadas lá na Revolução Francesa vão ser defendidas pelos iluministas, né, que vão influenciar o pensamento dos republicanos brasileiros. Então, um acontecimento lá do século XVIII vai ser refletido no século XIX, que vai culminar também dentro do Brasil com essas ideias iluministas que vai influenciar o pensamento republicano no nosso território. Além da influência das ideias iluministas, temos também as ideias positivistas, que vai enfatizar a ciência como caminho para o progresso social e a ordem. Então, esses acontecimentos eles vão estar ali elencados para esse processo revolucionário no Brasil, que vai trocar ali o sistema político do nosso território. Continuando, temos aí a insatisfação com o governo imperial. A elite brasileira estava descontente com a centralização do poder nas mãos do imperador e com a falta de autonomia das províncias. Então, observem que essa centralização imperial já não estava mais dando conta de todos os problemas que estavam acontecendo dentro do Brasil. Então, era necessário haver uma mudança, né, uma descentralização, justamente com o federalismo. E também havia outras repúblicas, né? A independência das colônias americanas, de outras colônias americanas, e a Revolução Francesa vão inspirar os republicanos brasileiros a lutar por um regime semelhante em seu país, ou seja, tirar aquela situação de um governo imperial, um governo ali autoritário, de uma certa forma, né, centralizador, para poder ali ter uma transferência de poder para as províncias, que nós vamos saber depois que vão se tornar estados. E, por fim, e não menos importante, a crise econômica. O Brasil enfrentava dificuldades econômicas devido à queda nos preços das exportações de café e outros produtos agrícolas que eram a base da economia. Professora, mas o café, o que tem a ver o café nesse contexto? Durante o Segundo Reinado, o café era um dos produtos mais exportados do Brasil. Então, nesse período, nós vamos observar que, por vários fatores, o preço do café ele vai cair por conta da infraestrutura, por conta do esgotamento do solo, por conta também de questões vamos dizer assim, influência externa, né? Haverá outros territórios que vai fornecer o café, então o café brasileiro ele vai acabar tendo ali uma certa diminuição nos preços, e isso vai afetar grandemente o governo neste momento, né? A economia do Brasil vai ser afetada por conta disso. Dentro desse contexto, vamos observar personagens importantes do movimento republicano. Observem aqui do meu lado que eu tenho justamente esses personagens que eles vão ali ser importantes para este movimento. Começando com Tiradentes, né? Tiradentes, conhecido como Joaquim José da Silva Xavier, líder da Conjuração Mineira. Ele vai ser um líder, né, para este movimento aí, um dos primeiros personagens para esse momento aí do processo de proclamação da República. Lembrando que a história tem todo um contexto, é isso que nós estamos observando agora. Então, Tiradentes, sua liderança na Conjuração Mineira e seu martírio foram transformados em símbolos poderosos que inspiraram e legitimaram a luta pela República. Tornou-se símbolo de liberdade e justiça e ainda influenciou a propaganda republicana.
Tão importante ele foi que, inclusive, tem um feriado nacional em sua homenagem, certo? O dia 21 de abril, que é o dia de Tiradentes. Continuando, vamos observar aí o nosso próximo personagem, que vai ser Domingos José Gonçalves de Magalhães, conhecido também como Gonçalves de Magalhães, que foi poeta e político republicano. Quem foi este homem, né? O que ele defendia? Ele defendia ideais progressistas e seu trabalho na educação e na cultura contribuíram para a formação de uma mentalidade republicana entre as elites brasileiras. Observem, né, que ele era um poeta e ele levava essas ideias progressistas, né, para o lado da educação e da cultura. Dentre suas obras, uma que fala sobre essa questão de mudança na sociedade, mudança na política, justamente um poema que fala sobre os tamoios, que vai ali fazer uma referência às questões indígenas, à luta indígena nesse período aí do Brasil colonial e fazendo ali uma crítica a este sistema. Continuando nosso próximo personagem, vamos conhecer Quintino Bocaiúva, jornalista e político republicano, autor do Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano, em 1870, ele foi colocado justamente no período em que acaba a Guerra do Paraguai, e era ali o momento oficial, né, para vamos dizer assim, para o início, né, do processo ali republicano no Brasil. Sua habilidade como jornalista e propagandista, sua autoria do Manifesto Republicano de 1870 e sua atuação como articulador político foram cruciais para o sucesso da proclamação da República. Então observem que eu tenho aí jornalista, eu tenho poetas, eu tenho políticos, né, envolvidos nesse processo ali de transformação desse sistema de monarquia para a república. Nosso próximo personagem importante é Rui Barbosa, que foi jurista, escritor e político republicano. Sua influência se deve principalmente à sua habilidade em promover as ideias republicanas e em mobilizar a opinião pública em favor da mudança de regime. Então, esses personagens, eles são alguns dentro desse processo aí revolucionário, dentro do processo ali para que houvesse justamente a proclamação da República. Claro que não foram somente esses personagens, mas nós citamos aqui os principais e suas contribuições nesse processo. Agora vamos analisar esta imagem, né? Temos aqui uma imagem da Revista Ilustrada, em que mostra justamente Dom Pedro II dormindo com o jornal nas mãos. E embaixo tem uma legenda. Vamos observar o que fala essa legenda. Na próxima imagem, nós temos aí a legenda desta revista. O rei, nosso senhor e amo, dorme o sono da indiferença. Os jornais que diariamente trazem os desmandos desta situação parecem produzir em sua majestade o efeito de um narcótico. Bem-aventurado, senhor, para vós o reino do céu e para o nosso povo o do inferno. Então, essa charge de Ângelo Agostini reflete justamente essa incapacidade do imperador de resolver os problemas sociais em que estavam inseridos o povo brasileiro. Então era necessário mudar essa perspectiva, era necessário mudar essa situação. Só que essa charge ela vai representar justamente o contrário, né? Em vez do imperador estar ali concentrado, estar ali, vamos dizer assim, voltado para resolver esses problemas, parece que o que ele está lendo ali naquele jornal é como se fosse um sonífero, em que ele está ali dormindo face aos problemas em que a sociedade brasileira se encontrava, ok? Mas como ocorreu a proclamação da República de fato? Né? Vimos aí alguns personagens, vimos ali um pouco do contexto para esse processo, mas vamos observar agora como ocorreu de fato a proclamação da República. Vamos lá. Insatisfação da sociedade brasileira, que se tornou uma conspiração ao longo da década de 1880. Crescimento de críticas ao imperador, por conta ali de questões abolicionistas, por conta também da crise da economia, por conta também de não haver um reconhecimento aos esforços do exército. Então, tudo isso vai servir de crítica ao imperador. Proibição de manifestações públicas
após atentado contra o imperador em julho de 1889. É importante lembrar que esse atentado, ele queria, claro, matar ali o imperador, mas as pessoas que estavam ali naquele local para fazer este atentado não conseguiram êxito e o imperador ele não foi assassinado. Porém, todos os movimentos, né, de manifestação pública foram proibidos para se preservar a imagem, a vida do imperador, certo? Continuando, instalação do golpe militar, o gabinete ministerial chefiado pelo Visconde de Ouro Preto foi deposto. Ele se demitiu por ordem do Marechal Deodoro da Fonseca e foi preso. Deodoro da Fonseca aguardou que Dom Pedro II formasse um novo gabinete, mas isso não ocorreu. Lembrando que a figura justamente desse gabinete era tentar resolver problemas internos e externos, fazer uma mediação dos problemas em que estava acontecendo no Brasil. Então, esse Visconde, ele era o chefe desse gabinete ministerial, né? Como vocês podem observar na imagem, né? Presidente do Conselho de Ministros em 1889, justamente o ano em que houve a proclamação da República, né? Ele ficou neste mandato até esta data. E a ideia era justamente o quê? Que ele pudesse resolver esses problemas, que ele pudesse, juntamente com outros ministros, resolver problemas tanto econômicos quanto sociais em que estava sendo ali colocado no Brasil. Porém, ele não conseguiu êxito, até porque havia ali manifestações em todas as esferas do Brasil, né? Desde a elite, com os latifundiários, com os produtores de café, também começaram a sentir a pressão, né, deste momento de crise, que vai também perpassar justamente pelo processo abolicionista, em que os negros escravizados vão conseguir ali ter a sua alforria, e isso vai desestabilizar esses latifundiários. Tudo isso vai estar ali elencado juntamente com os problemas sociais vividos por uma grande parcela da população brasileira. E claro que ele não vai conseguir resolver tudo, fazendo com que ele acabe sendo demitido, né? Depois ele vai ser preso, e Dom Pedro II não vai formar um novo gabinete, né? Isso não vai ocorrer. E o que vai acontecer depois, né? Republicanos decidiram realizar uma sessão extraordinária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para que ocorresse uma solenidade de proclamação da República. Esta era a ideia, né? Fazer ali a proclamação da República de acordo com uma solenidade. E essa solenidade ela vai acontecer justamente no dia 15 de novembro, né? Vamos observar que no dia 15 de novembro haverá de fato a proclamação da República. Neste dia, um grupo de militares liderados por Marechal Deodoro da Fonseca marchou sobre o Rio de Janeiro e depois o imperador Dom Pedro II. O golpe foi rápido e relativamente sem sangue, com Dom Pedro II e sua família sendo exilados para a Europa. Então, esse movimento, ele não teve ali uma guerra em si, não houve ali brigas, né, entre os setores ali da sociedade. Eles anunciaram a proclamação da República e pediram para que Dom Pedro II se retirasse do território juntamente com sua família. A seguir, vamos verificar uma animação que vai representar justamente essa saída de Dom Pedro II do Brasil. Observem aí. O Brasil era um império governado por Dom Pedro II, mas enfrentava crises econômicas, pressão por reformas e o crescente movimento republicano. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca liderou um golpe militar que proclamou a República. Dom Pedro II e sua família foram pegos de surpresa. Sem resistência, eles aceitaram o novo regime. Em 17 de novembro de 1889, a família real embarcou para o exílio na Europa, encerrando mais de 300 anos de monarquia no Brasil. Enquanto isso, o novo governo republicano começava a estruturar o país sob um novo regime. A proclamação da República marcou o início de uma nova era no Brasil, trazendo desafios e esperanças para o futuro. E assim,
o Brasil seguiu em frente, sempre com um olhar para o futuro e para a construção de uma nação democrática. Então, vocês verificaram no vídeo justamente a saída de Dom Pedro II, junto com sua família, do Brasil, para que, de fato, a proclamação acontecesse. Mas por que era importante haver o exílio da família real? Justamente para que a República ela fosse consolidada. Era esse o objetivo. Então, não tendo a figura do imperador no território, poderia se consolidar mais rapidamente a República no Brasil. Então, por isso que era importante a retirada da família, não somente de Dom Pedro II, mas de toda a família real do território, para a consolidação desse novo sistema político implantado a partir de 15 de novembro de 1889. Quais foram as consequências da proclamação da República? Vamos analisar. Implantação do federalismo, ou seja, uma representatividade autônoma para os estados. Estabelecimento do sufrágio universal masculino. Professor, o que é sufrágio? É justamente a participação política, Ou seja, o voto. O homem começou a votar. E o fim do voto censitário. O que seria esse voto censitário? É aquele voto estabelecido de acordo com a renda, com o dinheiro que o eleitor ele possuía. Então, durante o período ali imperial, só votava no Brasil quem tinha uma determinada quantidade de dinheiro ou de algum outro produto com valor monetário. Então, quem não possuía esse dinheiro não estava apto a participar das eleições. A implantação do Estado laico. O que seria esse Estado laico? Um Estado em que houvesse ali a separação da Igreja e do Estado. Ou seja, um Estado em que eu não vou ter ali a participação, a interferência da Igreja dentro da política. Vai ter essa separação entre Igreja e Estado. E estabelecimento do presidencialismo, ou seja, a figura do imperador vai deixar de existir. Então, o poder que ele possuía, que era o poder moderador dentro do império, vai deixar de existir também. E vamos ter aí o estabelecimento do presidencialismo, em que o poder federal vai estar nas mãos do presidente, certo? Então, só para a gente fazer uma comparação bem simplista e também para ficar bem enraizado na cabeça de vocês, observem esse quadro comparativo do Império e República no Brasil. O Império ele ocorre entre 1822 e 1889. Em 1822, com a independência do Brasil, até 1889, com a proclamação da República. No sistema imperial, nós temos uma monarquia hereditária. O que é essa monarquia hereditária? O poder está nas mãos de um monarca, de um rei, de um imperador, e esse poder ele é passado de pai para filho, de forma hereditária. Então, não há eleição para o imperador. Esse poder imperial ele é passado justamente de forma para o filho mais velho, de preferência que fosse homem. O voto nesse sistema imperial é o voto censitário, baseado na renda do eleitor. Vamos ter aí a presença da igreja dentro da política imperial, com o catolicismo, que vai ser a religião oficial do império, e em relação ao trabalho, nós vamos ter aí a aplicação, a execução do trabalho escravo, a escravidão, com a vinda ali de negros escravizados africanos para o território brasileiro. O período republicano, ele começa em 1889 e vai até os nossos dias atuais. Qual é o sistema aí político? O presidencialismo, com a figura de quem, professora? Do presidente. Ele que vai ser a autoridade máxima política dentro desse sistema. O voto masculino, observa aí que ele está colocando o voto masculino. As mulheres, os analfabetos, eles não faziam parte desse sistema eleitoral inicialmente na República. O Estado vai ser laico, ou seja, a separação da Igreja
e do Estado. O Estado ele vai adotar aí outras representatividades religiosas, não somente o catolicismo, não vai ter uma religião oficial. E também a implantação do trabalho livre, que vai ser decorrente aí justamente do processo ali abolicionista, em que eu não vou ter mais ali negros escravizados nesse sistema de trabalho, certo? Então, essas comparações são pontuais para se entender justamente a diferença entre Brasil Império e Brasil República. Observem que o sistema político ele vai ser diferenciado. No Império, eu vou ter a figura do imperador com poder centralizado, com poder ali, de uma certa forma, autoritária, porém, não vai ter ali uma abertura política para outras representatividades. E essas representatividades vão ter ali a sua, vamos dizer assim, a sua imagem, no caso ali, a sua imposição, justamente com o Brasil República, certo? A diferença do voto também vai ser importante. No Império, eu vou ter o voto censitário, em que vai ser baseado na renda do eleitor. Já para o Brasil República, eu tenho o voto masculino, né? Excluindo aí inicialmente as mulheres, os analfabetos, né? E menores de 18 anos também. Em relação à igreja, vamos ter aí a separação de fato entre igreja e Estado, e o sistema de trabalho também vai modificar. Então, dentro desse processo da implantação da República, observamos também as questões abolicionistas, né, que vai ser aí um fator importante para a consolidação do trabalho no Brasil. Os escravizados vão ter aí a sua liberdade com a assinatura da Lei Áurea, com a Princesa Isabel, porém isso também não vai ser uma garantia de melhoria das condições de vida desses negros escravizados, até porque não se foi colocado ali nenhuma política que pudesse ajudá-los assistencialmente no período pós-abolição. E nesse processo também vamos verificar a chegada de muitos imigrantes no nosso território, com a finalidade também de embranquecer o território brasileiro. Então, essas características elas vão ser importantes para o processo aí de consolidação da República no Brasil. Então, vimos aí todo o contexto histórico desse processo, vimos a importância do Exército Brasileiro neste momento, a questão de eles serem ali reconhecidos como uma instituição política foi determinante também para que eles pudessem colocar ali as ideias republicanas em voga, em exaltação e defendessem esse sistema, certo? Então essas são as características principais nesse processo de proclamação da República em que o Brasil está inserido até os dias de hoje, ok? Espero que tenha ficado claro todas essas informações a vocês e esta foi a nossa aula.